aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam tranquilos, atentos e preparados para o tema de hoje. Tema este, aliás, que eu colocaria no top 10 dos vestibulares, das provas, dos concursos, de coisas de televisão, tirando o soletrando, que não serve para nada, mas colocaria aí para vocês Economia Mundial e Crise de 2008, parte 3 de Europa. Aliás, eu estou brincando, né? O soletrando pode servir se você quiser aprimorar o seu português, mas esta é uma outra questão. Porque aqui eu diria para vocês o seguinte, que em função do que tem acontecido recentemente com a economia mundial, é importantíssimo que vocês, além de assistirem esta aula, é óbvio, peguem as outras aulas, se você não entendeu alguma passagem, se você não entendeu algum ponto, porque a gente aqui está meio que lidando com uma sequência. Então você tem que saber as origens da crise, os processos econômicos envolvidos. Na primeira aula de Estados Unidos eu falo bastante, né, das características dos chamados subprimes, que eu vou falar agora, e aí você consegue ter uma noção melhor. Aliás, eu diria para vocês que com este conjunto vocês poderiam talvez aí até trabalhar no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda ou no Banco Central, aliás, não só do Brasil, de muitos países, porque este entendimento, este tipo de entendimento, nem todo mundo tem. E é isso que acaba, muitas vezes, causando problemas estruturais na economia. Claro que existem fatores políticos, né, fatores econômicos envolvidos, mas isso é outra história. Voltando ao que nos interessa, eu tenho de falar dos efeitos do subprime. Subprime, vocês já devem saber, se não sabem, precisam olhar as aulas. Esta é uma expressão bastante, digamos, sofisticada para dizer crédito para negativado, ou seja, aqueles comerciais que vocês veem na televisão, até um do cachorrinho lá que eu me lembro, né? Crédito para negativado, muito bonitinho, poderia chamar de subprime, né? Imagina, olha, se eu fosse um agiota eu acho que eu colocaria esse nome, subprime, instituição financeira, né? Imagina. Isso porque esses subprimes são contratos de alto risco, porque você empresta basicamente para todo mundo. Eu vou mostrar para vocês uma foto. Esta foto é de uma pequena instituição financeira nos Estados Unidos, oferecendo crédito, tá vendo? 1% de taxa de juros, quase zero. Se o cara pudesse, ele não aplicaria nenhuma taxa. Ele só aplica porque, óbvio, ele quer ganhar. Esse é um princípio básico do capitalismo, lucro. Só que aí, ele oferece 1%, inclusive está aí, né? Se habla espanhol, por quê? Até para latinos eles estão emprestando, né? Imagina o que isso significa, que o crédito está abundante. Os Estados Unidos, vocês sabem, são o país mais rico do mundo, são o país onde todo mundo quer fazer negócio. Eu sei que existe a expressão negócio da China, mas a gente poderia dizer o negócio da América, porque realmente todos querem aplicar dinheiro, todos querem investir, todos querem fazer negócios com os Estados Unidos, porque mesmo que não tenha a mesma população que a da China, que é de mais de 1 bilhão, os Estados Unidos são um país grande também, mais de 300 milhões de pessoas, mas são o maior mercado consumidor que a gente tem hoje, porque há uma renda muito alta. Então, obviamente, fazer negócios é muito vantajoso. E nesse sentido, é claro, os Estados Unidos têm recebido ao longo das últimas décadas uma enxurrada de dinheiro, aliás, cada vez mais dinheiro de fora dos Estados Unidos, de investidores internacionais, que fazem com que os Estados Unidos tenham liquidez, tenham dinheiro, porque de uma certa forma isso também é benéfico para as outras nações, para as outras instituições fora dos Estados Unidos, já que muitas das transações financeiras dos negócios efetuados no mundo são efetuados em quê? Em dólar. Então é importante manter o dólar forte e obviamente muito dinheiro em circulação nos Estados Unidos, porque isso ajuda a fortalecer a economia mundial, já que a influência da economia norte-americana pelo mundo é gigantesca. E aí, é claro que em função de todos aqueles problemas que eu já discuti em relação ao subprime, esse tipo de crédito, e a todo o problema da arquitetura financeira que se desenhou, principalmente depois da bolha da internet, e com todos os problemas relacionados a isso, você tem, obviamente, efeitos da crise na Europa. E aí eu vou ter que listar para vocês alguns fatores. Primeiro, taxa de juros. Vocês sabem que nos Estados Unidos aplicou-se uma política monetária, aliás, uma política fiscal de aumento das taxas de juros que o Fed teve que adotar justamente para quê? Para conter o ímpeto dos consumidores, dos cidadãos norte-americanos por cada vez mais dinheiro, cada vez mais empréstimos. E aí, a gente tem que lembrar do seguinte, que uma das características importantes dessa crise, não só nos Estados Unidos e na Europa, mas em algumas outras partes do mundo, inclusive no Brasil, está associada
a diferença, a disparidade entre a capacidade de produção, de gerar riquezas, de gerar PIB, por exemplo, e o excesso de dinheiro. É uma situação análoga à de quando você pega, por exemplo, dinheiro com cheque especial, com cartão de crédito, enfim. Então, digamos, você ganha R$2.000 por mês e você tem uma conta corrente no Banco X, por exemplo, né? Banco Porquinho, vamos colocar algum nome assim. Você deposita o seu dinheirinho lá. Só que acontece que você começa a usar o cheque especial, ou seja, o cheque especial é uma espécie de limite de crédito. Então você tem lá R$2.000 que você ganha, que você sabe que estão lá, e em função dessa média o banco atribui para você um crédito adicional. Então você pode gastar até R$3.500, sendo que R$1.500 são do cheque especial. E você começa a usar o cheque especial. Só que vocês sabem, usou uma vez, você usa de novo, e de novo, e de novo, porque as pessoas têm uma forte tendência a gastar, a consumir, a usar o cheque especial. Por quê? Aquele número, né, você vê, pô, 3.500, é óbvio, salta aos olhos. Só que você esquece que uma parte daquele dinheiro não é o dinheiro seu, é o dinheiro do banco. E ele vai te tomar alguma hora, porque você está fazendo empréstimo, é um crédito, não é um dinheiro que você ganhou com o seu trabalho, por exemplo. E aí, obviamente, que a sua dívida pode começar a crescer. Então, de repente, o seu saldo começa a ficar negativo, porque você tem um crédito de R$3.500, né? A soma do que você ganha, né? Mais um adicional. E aí a sua dívida vai aumentando para R$1.000, R$1.500, R$2.000 e de repente vira uma bola de neve. Qual é a principal lição? As duas principais lições. Primeiro, para de gastar. Essa é a primeira coisa. Para de gastar seu gastão. Segunda coisa, você percebe aí o seguinte, que existe uma diferença entre aquilo que você ganhou como produto do seu trabalho, como produto da produção, da soma das suas riquezas, e aquilo que foi concedido na forma de crédito. Porque o que está como crédito não foi fruto do seu trabalho, da produção, enfim, do PIB. E isso acontece também, aí num caso mais macro, nos Estados Unidos. As pessoas passaram a ter um acesso cada vez maior a crédito, a produtos e serviços financeiros, né, muitas vezes aí maiores, né, do que a própria capacidade do país de gerar produção, de gerar trabalho, de gerar riqueza, numa economia que é fortemente financeirizada. E você tem um fator adicional, que é a competição com outras nações aí que estão mais focadas nesse aspecto produtivo, a exemplo da China, que é um país que produz muito, né, fortemente industrializada, é um país que foca-se muito mais na produção do que na questão financeira somente, né, onde a questão do crédito ainda não se faz tão presente como nos Estados Unidos, enfim. E é claro que para conter este ímpeto, os Estados Unidos têm que aplicar políticas fiscais de juros, o que vai fazer com que, por exemplo, os contratos de pessoas que conseguiram, por exemplo, o tal do crédito subprime, que é de alto risco, e por isso tem taxas de juros variáveis e variam de acordo com as oscilações do mercado e do governo. Então, nas letrinhas pequenas, né, as pessoas esquecem das letrinhas pequenas malditas, mas elas são importantes, né? E do dia para a noite, a dívida que, por exemplo, podia estar em 100, vai estar em 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 e por aí vai. Por quê? Se no momento a taxa é de 1%, como lá na foto, num outro momento ela pode ser de 10, 15, 20, 25, 30%. Tudo por quê? Porque o sistema ele pode começar a ruir em função desse aumento dos juros e as pessoas talvez deixem de pagar. E na Europa foi a mesma coisa. A União Europeia precisou aplicar políticas fiscais para conseguir aumentar a taxa de juros e barrar aquele ímpeto, porque a Europa, assim como nos Estados Unidos, na União Europeia, vocês sabem que a União Europeia é muito forte, é um bloco econômico que em termos de tamanho e de PIB se equipara aos Estados Unidos e em função disso a União Europeia também passou a ter ao longo dos anos 90 e 2000 principalmente, acesso cada vez mais fácil também a crédito, porque todo mundo também tem intenção de investir nesse poderoso mercado que corresponde à União Europeia. Só que crédito fácil demais, concessão de créditos fáceis demais, também levou a esse processo. E também uma outra questão que faz parte da Europa, mas também dos Estados Unidos. Na medida em que eu tenho crédito cada vez mais fácil, eu posso, por exemplo, aumentar o preço, posso tentar ganhar mais. E especialmente porque se a minha oferta de dinheiro e de condições para comprar as coisas é maior do que a demanda, né? Aliás, a demanda é maior que a oferta, isso significa que eu também posso aumentar o preço. Por exemplo, eu tenho 10 pãezinhos na minha padaria da esquina, digamos assim, e nesta padaria da esquina me aparecem 15 clientes. Eu posso dar uma de bom samaritano e dividir igualmente os pães, né? Ou eu posso fazer o seguinte, aumento o preço do pão. E eu sei que quem quiser, compre o pão, vai estar mais caro,
né? Mas eu não preciso produzir mais, vou ganhar o mesmo tanto que se eu produzisse 15, e aí quem não tiver, aí que se dane, é meio isso, tá? Então você tem aí questões associadas também à oferta e à demanda. Isso aí que eu falei para vocês, no mercado de imóveis, por exemplo, chama-se especulação imobiliária. Então eu tenho lá 30 casas construídas, tenho um monte de cliente querendo comprar as minhas casas, só que eu teria, por exemplo, 100 clientes para 30 casas. Eu não sei se eu quero produzir, eu acho que eu vou aumentar o preço. E aí eu vou ver, aí os 30 que me derem mais dinheiro, levou. E eu não preciso construir mais nada e eu consigo, às vezes, até ganhar o mesmo dinheiro do que eu ganharia vendendo 100 residências. Isso pressiona os preços para cima, infla os preços para cima. Isso se chama inflação. Tá? E esses fatores acabam contribuindo para que a União Europeia também adote políticas de taxas de juros maiores, o que obviamente vai fazer com que os efeitos, por exemplo, da incapacidade, da insolvência de pagar as dívidas das pessoas também aumente pela Europa. O que vai fazer com que haja uma crise de crédito, especialmente porque o que aconteceu nos Estados Unidos acendeu o sinal vermelho para a Europa também. E aí, obviamente, que as instituições financeiras, as empresas, as pessoas que tinham ações, que tinham investimentos no mercado norte-americano, elas vão ter que, obviamente, redirecionar os seus investimentos. E vão ter que tomar vão ter que ter outros mecanismos aí para tentar resolver essa crise. Então, isso vai fazer com que, por exemplo, a crise de crédito, né, faça com que os juros aumentem estratosfericamente em alguns casos, em função das dívidas, e é claro que também isso vai fazer com que haja uma retração, né, na oferta de dinheiro disponível. Se você tem uma oferta de dinheiro menor, né, ao mesmo tempo que ela freia, por exemplo, a inflação, ao mesmo tempo que ela freia o ímpeto das pessoas de consumir, ela vai aumentar as taxas de juros e vai fazer com que, eventualmente, muita gente deixe de pagar as dívidas. E aí, é claro que isso vai fazer com que os bancos venham perdendo o quê? Liquidez, percam a sua capacidade de honrar os seus compromissos e de ter mais dinheiro no seu caixa. O que vai levar a uma crise no mercado de ações também. Como eu falei para vocês, as empresas elas podem negociar ações, né? Eu já falei isso anteriormente. Então, digamos que eu tenha um bar, digamos, um bar Batana, um bar de frutos do mar. Ou então eu me chame Barbosa e abra um bar chamado Barbosa, enfim. Eu lá vou tentar expandir o meu negócio. O que eu faço? Vou vender um pedacinho por pedacinho, pedacinhos da minha empresa, digamos assim, que são as ações. Vendo para você, estudante do Estude, que está aí estudando, mas de repente deseja variar os seus investimentos, não deseja apenas ter um diploma universitário, enfim, digamos assim, e aí você vai comprar um pedacinho da minha empresa. Esperando o quê? Esperando que eu ganhe muito dinheiro no futuro e que você também lucre com isso. Por quê? Quando você investe em mim, né, isso é um investimento, você compra um pedacinho da minha empresa, o que vai acontecer? Você está esperando que daqui a, digamos, um contrato de 6 meses, 1 ano, que é o período que você tem que esperar para resgatar o dinheiro, eu tenha crescido um pouquinho. Então você compra, por exemplo, cada ação a R$10, cada papel, cada pedacinho de ação a R$10, e você espera que daqui a 6 meses, 1 ano, porque esses contratos têm um período mais ou menos fixo, né? Você está esperando que a minha ação valha 25, 30, 40 reais. Por quê? Qual que é a intenção das ações? Pegar esse dinheiro que você me deu, eu vou investir no Barbosa ou no Barbatana, enfim, vou expandir, vou fazer o negócio crescer, vou ganhar mais e uma parte desse lucro vai ter que se reverter para você. Só o que acontece? Nem sempre isso é possível. Por quê? A ação é um negócio que a gente chama de mercado futuro. Você não tem como saber o que acontece no futuro. Nem eu, nem ninguém. Né? Nós não temos bolas de cristal. Então, isso faz com que, eventualmente, a gente não saiba o que acontece. Aliás, quase sempre. Não é? Então, isso faz com que, obviamente, se as empresas tiverem um valor menor, por exemplo, se o bar, em vez de valer as ações valerem 10, começarem a valer 5, 4, 2 ou 0, porque o negócio simplesmente quebrou, você perdeu dinheiro. E a mesma coisa aqui. Você tem uma crise no mercado de ações. Em função da retração de crédito dos problemas econômicos nos Estados Unidos e também que começam a aparecer na União Europeia, o mercado de ações também começa a ruir. E isso faz com que a crise se alastre para outros setores da economia, decretando, por exemplo, uma série de falências, né? E também fazendo com que muitas vezes a União Europeia, enquanto instituição que é correspondente aos diferentes bancos centrais de diferentes países e aos tesouros nacionais dos seus componentes, tenha que injetar cada vez mais dinheiro para salvar grandes empresas. Eu lembro de um exemplo do Banco UBS da Suíça, que anunciou perdas bilionárias, e aí a União Europeia teve que injetar dinheiro para evitar uma quebradeira.
Até porque o sistema financeiro da União Europeia, já falei isso anteriormente, não é tão regulado quanto de países como o Brasil. Você não tem, por exemplo, em muitos deles, o chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é um dinheirinho que o banco deposita, porque se ele quebrar, você tem o seu dinheiro de volta como cliente. Né? Então percebam que esses fatores vão ajudar nesse processo, né, de crise. E tem outro detalhe que é a chamada dívida pública. Os países começaram a ter crédito cada vez mais fácil também, porque para investir na melhoria dos países da União Europeia, vocês sabem, né, é necessário aplicar em infraestrutura, em serviços públicos, para elevar o nível e tornar os países mais equalizados, mais igualitários, digamos assim. Então, países como Portugal, Espanha, Itália e Grécia receberam muito dinheiro da União Europeia para tentar financiar suas economias e equipararem-se com a Alemanha, com os países nórdicos, enfim, que são mais ricos. Só que isso tem um custo. Pegaram muito dinheiro emprestado para fazer esses processos. Claro, empréstimos de juros muito baixos a princípio. Só que você tem um problema, eu falei para vocês, diferença entre o quanto que você pega emprestado e a sua capacidade de produzir e de pagar. Isso vai produzir, num determinado momento, problemas. Por quê? Descobre-se que o tanto que esses estados estavam gastando para melhorar os seus processos econômicos não era suficiente. Além de não ser suficiente, né, para pagar essas dívidas, você tem um problema aí da diferença com a capacidade de produzir. Então, por mais que os países pegassem empréstimos, investissem em infraestrutura, em saúde, em educação, né, por mais que haja essa melhoria do sistema econômico, uma hora esse dinheiro precisa voltar para os cofres da União Europeia, especialmente dos países ricos que emprestam, né, esse dinheiro. Só que descobre-se que esses países não conseguem gerar PIB, não conseguem gerar riquezas suficientes para fazer o pagamento dessas dívidas. E é claro que os grandes credores vão cobrar essas dívidas, ninguém é bobo. E aí, óbvio que esses países vão descobrir que não tem dinheiro. Isso leva a uma elevação da dívida pública. A dívida pública fica cada vez maior, até porque é um fato. Quanto mais você investe, né, no serviço público, de uma forma geral, mais você vai precisar de dinheiro. E aí, é claro, se você não tem a capacidade para pagar por todos esses serviços, como aconteceu, por exemplo, com a Grécia, você não consegue nem manter a estrutura básica do Estado, que dirá pagar a dívida. E aí isso me faz vir para este local das consequências. Primeira delas, elevação do desemprego. É claro, se as empresas quebram, se o sistema financeiro quebra de uma certa forma, se as pessoas não conseguem mais honrar seus compromissos e as empresas também não, tudo começa a fechar. Então é o efeito dominó. Você leva ao efeito do desemprego. Aliás, desemprego especialmente entre os mais jovens. Algumas nações da Europa têm desemprego entre a população mais jovem acima de 20%. Então, bastante grave o processo de crise. Outra coisa, insolvência fiscal, ou seja, a incapacidade de alguns estados de não pagar as suas dívidas. Exemplo disso, os chamados PIGs, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Foram chamadas de PIGs porque os seus títulos da dívida pública foram considerados lixo, foram considerados títulos podres. Por quê? Esses países foram, como forma de conseguir captar dinheiro, como eu falei para vocês, exemplo do bar, né? Os países podem fazer isso. Olha, eu vou vender os títulos da dívida pública para você, ele tem prazo de resgate de 1 ano, então daqui a 1 ano você pode vender esses títulos, ou então eu compro de você esses títulos com um valor maior do que o que você comprou de mim. Mas lembrando, é um investimento de risco. Eu posso crescer e eu posso não crescer. E isso aconteceu com essas nações. Venderam títulos da dívida pública para captar mais dinheiro, mas essas nações não cresceram. Né? Pelo contrário, retraíram, entraram em crise. Então, um papel, por exemplo, da dívida pública portuguesa ou espanhola, que valia 100, 80, passou a valer 20, passou a valer 10 ou até nada, o que vira lixo na visão do mercado financeiro. E aí, obviamente, que os economistas fizeram um servicinho bastante sujo ao rotular essas nações como PIGs. Né? E aí isso acabou ficando contaminado e, é claro, né, depreciativo. Isso acaba com a reputação dos países. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, nesse sentido, é um servicinho sujo, né, que algumas agências de classificação de risco especialmente fazem. Tá? Outra coisa, necessidade de políticas anticíclicas. Como eu falei para vocês, a União Europeia precisou fazer vários programas de aplicação de recursos de fundos de resgate para salvar algumas nações. A exemplo da Grécia. Né? Desde as ocorrências de 2008, a Grécia vem sendo ajudada com financiamentos para que ela não quebre de fato. É claro que isso não tem sido suficiente, porque a dívida pública da Grécia ela é muito superior a 100% de tudo que ela produz. Atualmente, no horizonte de 2015, ela está mais ou menos em 350 bilhões de dólares.
muito mais do que o que ela produz, muito mais do que o PIB da Grécia. Então isso faz com que o país, além de não ter dinheiro para manter os seus serviços públicos, né, não consegue pagar a sua dívida. Ou seja, não paga nem a dívida, como é que vai manter os serviços públicos? Então você tem um problema muito sério, né? E aí a União Europeia fica lá injetando dinheiro para tentar salvar um sistema que, na verdade, tem aspectos sistêmicos. Você precisa corrigir as falhas sistêmicas, né? Isso aqui é meio que apagar fogo, né? Não resolve completamente. Fragilidade econômica, isso eu já falei para vocês, né? Do caso de Portugal, da Espanha, da Grécia. Recessão, tem a ver com desemprego. Os países entram num processo de recessão, a economia não consegue crescer, né? Em função desses processos. E fatores produtivos. Então, isso aqui talvez seja mais importante, né, desses quadros todos aqui. Como eu falei para vocês, diferença entre a capacidade que você tem de produzir riqueza, de gerar riqueza, de contribuir com algo que a gente até às vezes chama de economia material ou real, né, essa capacidade, e a sua capacidade de captar dinheiro. É a história do cheque especial, né? Se você fosse um país, por exemplo, né, digamos aqui, República de Érico, por exemplo, digamos que eu tenha todas as minhas riquezas produzidas com a produção de aulas para vocês, com os trabalhos que eu executo por fora, eu consiga arrecadar R$1.000 por mês, óbvio, né? Não é só isso, mas tudo bem. Eu arrecade R$1.000 por mês, olha só, uma baita soma. E aí o meu banco me oferece um crédito de R$2.000, olha só. Então eu tenho 2.000 mais 1.000. Eu sei que eu tenho crédito. Eu não produzo esses 2.000, mas eu tenho crédito. O que eu vou fazer? Já que eu, digamos, tenha 7 filhos, 2 esposas e eu tenha 4 residências. Olha só, né? Nossa, eu já fico até passando mal aqui. Eu tenho que manter esse padrão de vida. E aí o que eu vou fazer? Vou usar o cheque especial. Vou usar. O que vai acontecer uma hora? Eu vou descobrir o seguinte, que eu não ganho tanto que eu gasto. O que vai acontecer? Minha dívida sobe. É a mesma coisa dessas nações. Você tem problemas entre alguns países. Então, citei o exemplo de Portugal, da Espanha, mas existem outras nações que têm esses problemas na Europa, né? Mesmo a soma de todas as riquezas não é suficiente para manter o seu padrão, seja de vida, o padrão de gasto dos serviços públicos. Por quê? Gente, União Europeia, alto padrão, você precisa ter um padrão muito alto de manutenção dos serviços sociais e para isso você precisa de dinheiro. Só que se esses países não produzem o suficiente, eles não vão conseguir financiar suas economias, financiar os seus processos internos. E tem um outro detalhe. Uma vez que a gente sabe que com a adoção da União Europeia, por exemplo, você tem uma tarifa externa comum única, políticas fiscais únicas, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, manter, digamos, uma indústria de máquinas fotográficas que eu tinha em Portugal nos anos 80. Hoje, com a economia totalmente integrada, eu posso mandar o meu produto da Alemanha direto para Portugal. Não preciso manter outra fábrica lá. Eu fecho ela. Isso vai provocar, por exemplo, desemprego. Então, você tem fatores associados a essas disparidades regionais. Por quê? Não se justifica, por exemplo, manter uma fábrica de câmeras num país que tem 10 milhões de habitantes. Né? A menos que eu queira baratear a mão de obra, mas isso é uma outra história, né? Contra a Alemanha, que é uma nação de mais de 80 milhões de pessoas, tem um mercado consumidor maior. Então percebam que essas disparidades, esses desequilíbrios na balança econômica interna vão provocar esses fatores aqui, produtivos. Um outro detalhe, a competição com países do Sudeste Asiático, especialmente com a China, né? Nações que são muito industrializadas e que fazem os seus produtos serem muito mais baratos, né? E que acabam também, de uma certa forma, fazendo com que o seu sistema industrial europeu não consiga competir nas mesmas condições, com algumas exceções. Alemanha, França, Reino Unido, a Itália, que são países que têm uma industrialização mais elevada e que conseguem, através do seu parque industrial diversificado, né, e da sua economia mais forte e mais regulamentada, inclusive, são países que têm uma regulação maior da sua economia, né, eles conseguem competir com fatores como o fator China, como eu costumo chamar, né, que a China hoje é, digamos assim, ela é a grande indústria do mundo, já que a mão de obra é extremamente barata, produzem praticamente de tudo. Então, são fatores que vão fazer com que a crise também se dissemine. E, é claro, a manutenção da União Europeia. Se você tem esse processo de crise, né, a Grécia, no horizonte de 2015, ela esteve prestes a ser expulsa da União Europeia, especialmente porque ela não consegue pagar a sua dívida. E isso põe especialmente o pessoal do mercado financeiro, dos bancos centrais, num dilema, porque é o seguinte, se eu perdoo a dívida, outros países vão querer fazer o mesmo. E se outros países vão querer fazer o mesmo, até que ponto eu consigo fornecer subsídios, fornecer empréstimos, fornecer financiamentos para essas nações, sabendo que ocasionalmente elas podem me dar calote alegando outros motivos. Então, é mais ou menos aquela coisa
da agiotagem, né? Talvez vocês saibam, né? A agiota é aquele cara que empresta dinheiro sem a regulamentação do Banco Central, né? E, obviamente, por isso é uma atividade proibida, né? Embora existam muitos por aí. E é claro que o agiota, ele tem os seus próprios procedimentos para receber dinheiro de quem está devendo, né? Ele pode fazer coisas leves, tipo te ameaçar de morte, tirar o seu dedo, a sua mão, matar a sua família, entre outras coisas. E é claro que, como a gente está falando de relações internacionais, não pegaria muito bem, por exemplo, a Alemanha ir lá para a Grécia e falar, olha, Grécia, ou você me paga, ou eu anexo o seu território, eu mato todo mundo que está aí e fico esse território para mim, né? A gente já passou desta época por exemplo, se fosse na época do nazismo, talvez isso fosse mais provável, tá? Então, percebam que este é um dilema muito sério entre os países que oferecem crédito através da União Europeia e os países que não conseguem pagar. Então, por exemplo, no caso da Grécia, com essa dívida astronômica, é muito improvável que eles consigam pagar num horizonte de curto e de médio prazo, talvez. Então esse é um outro problema muito sério, tá bom? Mas eu vou ter oportunidade de falar a situação país por país aí em outras aulas, então eu espero que vocês continuem nos acompanhando no desfecho dos próximos capítulos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado esta oportunidade. Espero que vocês não pensem que esta crise é uma novela mexicana, muitas vezes pareça. E, claro, espero vê-los num próximo capítulo. Hasta luego.